relacionados à insalubridade pelo ruído, calor e vibrações, que é os assuntos que nós vamos trazer aqui hoje, sempre com foco em perícias judiciais, né? Exatamente. Hoje, então, nós temos aí a nossa live falando sobre esses agentes. Estou aqui com a turminha também no YouTube, já no Instagram, já convidei todo mundo. Deixa eu só silenciar meu microfone aqui, Julião. Tá, beleza? Estou mandando os convites aqui para a turma, viu, Tiagão, também. Tá certo. Pessoal, hoje nós vamos falar, então, sobre ruído, calor e vibração. Só que a gente sabe que são mais anexos, né? A insalubridade não se limita a esses. A gente dedicou hoje a quinta da perícia para esses temas. Lembrando também que hoje nós vamos fazer uma oferta do Black November, né? Para quem não sabe ainda, nós estamos com todos os nossos cursos, né, em promoção, tanto de perícia quanto de instrumentação e o combo, né? Se a pessoa quiser adquirir os dois. Então hoje nós vamos pegar um tempinho também dessa live aí para poder apresentar para vocês, para quem ainda não está sabendo, né? Essa promoção que nós estamos aí, que é de lei, né, Julião? É isso aí. Toda novembro. Ano passado nós não fizemos, mas esse ano a galera pediu, a gente atendeu aos pedidos aí, a gente abriu a promoção, né, do Black November nos nossos dois cursos. Débora, muito obrigado. Débora Bezerra compartilhou aí, valeu demais. Guilherme Fiuza, inclusive Débora Bezerra e Guilherme Fiuza, se eu não me engano, são os dois novos alunos aí dessa turma número 11, né? Exatamente. O Guilherme, eu tenho certeza, o sobrenome Fiuza dele ali, e a Débora também. A Débora é uma que vinha conversando comigo há algum tempo aí, né, Débora? E agora ela ingressou para essa turma número 11, então sejam muito bem-vindos. O Breno colocou aí, estou viciado nas lives, já é a segunda vez. Pois é, Breno, mas você tem mais 88 lives para assistir, viu, Breno? Exatamente, se você quiser maratonar, são 88 conteúdo, lives aí de temas diferentes, né, Júlio? Nós já falamos tanta coisa aqui que eu acho que a gente que tem que voltar para ouvir tudo que nós já falamos. Dar uma atualizada, né? Mas eu lembro do Breno, ele estava na quinta da perícia... Não na semana passada, que foi o evento, eu acho que ele estava no evento também, né, Breno? Mas na outra quinta, eu acho que ele estava também, fez bastante comentários aqui. Muito legal. Bom. A Graziela também está aí presente, Graziela também já compartilhou, e ela também já é aluna, né, Graziela? Muito bom. Show de bola. A Cíntia também, Cíntia já compartilhou. Quem aqui já é aluno? Quem é aluno dessa turma agora, coloca aí, #aluno11, que é a turma 11 agora, né? #aluno11. Quem adquiriu agora do Black November para cá, né, do dia 17 para cá, quem adquiriu algum dos cursos aí, seja de HO, seja de perícias, coloca para nós aí, #aluno11, para que a gente possa saber quem é aluno e já está aqui conosco, né? Ô, Breno, para com isso, cara, que faltou a grana para comprar os cursos. A gente falou isso aí, Breno. O curso pode ser dividido em 12 vezes, né? Então, você não precisa do valor montante do curso, você precisa da primeira parcela, tá? E da segunda também, porque daqui a pouco, 2 meses de curso e 3 meses de curso, você já pode estar ofertando assistências técnicas aí, ganhando grana e vai recuperar esse valor do curso, cara, em pouquíssimo tempo, tá? Em pouquíssimo tempo. Ó, a galera aí tá colocando as hashtags aí, ó. Guilherme, Graziela, o Lucas Alves também, show de bola. Rafael Moura também já está com a gente como aluno 11. João Batista também como aluno 11. Muito bom mesmo, né, Julião? Show de bola. Bora lá, Tiagão? Vamos lá. Então, pauta de hoje, vamos falar então aqui na live sobre ruído, calor e vibração. Lembrando que é avaliação de insalubridade num laudo pericial, certo? Como eu falei no começo, nós temos 13 anexos lá na NR15. Mas espera aí, o biológico é o 14, então são 14 anexos. Sim, mas nós temos um revogado, ok? Então são 13 anexos aplicáveis em vigência, certo? E antes da gente começar, né, a falar propriamente dito sobre ruído, vibração e calor, a gente precisa entender que são esses 13 anexos, e desses anexos nós temos avaliações qualitativas e quantitativas. Como é que você vai saber isso? Nós temos lá nos itens, aí que agora eu estou olhando para cá, porque é uma outra tela, né? Então, exemplo, nos anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12, avaliação quantitativa por limite de tolerância. E tem o 8 também, que hoje nós temos na vibração limites de tolerância. Nas atividades mencionadas, os anexos 6, 13 e 14, então nós já sabemos que os anexos 6, 13 e 14 são qualitativos. E comprovado através de laudo de inspeção no local de trabalho constantes dos anexos 7, 8, mas na verdade do 8 tem limite de tolerância, 9 e 10,
também são qualitativos. Então, quando nós estivermos falando de agentes quantitativos, é para atender os anexos 1, 2, 3, 5, 11, 12 e 8, né? 8, 11 e 12. Então, aqui a gente até responde, isso ajuda a responder uma dúvida que o pessoal fala, qual equipamento que eu devo comprar ou devo ter na perícia? Equipamentos que sejam necessários para fazer as avaliações desses anexos, né? É lógico que a gente sempre fala isso, né, Júlio? Você não precisa sair comprando equipamento para fazer a sua perícia. Né? Já pensou se nós tivéssemos que sair comprando? Né? Com certeza. Até algumas semanas atrás, eu estava conversando com um perito que está iniciando aqui em Uberaba, mas que acho que já fez umas 30 perícias, né? E ele me falou, ô Thiago, o que você acha que eu compro aqui agora? Que vai começar a entrar um dinheiro agora no final do ano, eu tô querendo investir em equipamento. Você acha que eu compro um acelerômetro? Eu falei, cara, das perícias que você já fez agora, dessas aí, todas que você já fez, quantas você já fez de vibração? Uhum. Ele, uma ou duas no máximo. E ruído, quase todas. Então, você já sabe qual equipamento que você compra primeiro, né? É o dosímetro e não o acelerômetro. Deixa o acelerômetro para mais para frente. Como é que faz? Aluga, né? Pega emprestado. Enfim, exato. A questão do permuta, parceria, né? Permuta, a gente está aqui para isso. Né? Então, na questão da compra dos equipamentos, compra aquilo que você mais utilize. Né? O que não utiliza muito tempo, compensa alugar. Uma pergunta que foi feita em um dos grupos aí do lançamento, né? O assistente técnico, ele precisa de equipamentos? Não precisa, não necessariamente. O perito precisa quando a perícia é de riscos quantitativos, né? Quando é só qualitativo também o perito não precisa, né? Tanto é que inúmeras perícias que a gente vai, o Thiago e eu, a gente nem leva o equipamento porque é qualitativo, não? É qualitativo, ou então uma perícia de periculosidade. Você não precisa ali dos equipamentos, tá? Somente quando é insalubridade, quando envolve, né, riscos quantitativos. Então, o assistente não precisa, tá? Agora, se ele tiver, beleza, pode ser uma boa. O perito instala o dosímetro de ruído aqui no paradigma, você pode instalar o seu dosímetro de ruído do lado de cá, né, para poder comparar, tá? Sim. Agora, sabe o que eu estou fazendo ultimamente, Júlio? Que é algo que tem, inclusive, agregado valor na minha assistência técnica. Se a empresa não tem avaliação nenhuma, vou fazer uma perícia e o perito, como diz, a gente não tem parâmetro nenhum anterior e eu não sei o que o perito vai encontrar, né? Então, eu levo um dosímetro um dia antes, uma semana antes na empresa, em algum momento antes da perícia, e faço, por exemplo, uma dosimetria no posto de trabalho que o reclamante trabalhava. Isso me garante uma dosimetria de um tempo maior, né? E no dia da perícia, eu levo e mostro para o perito. Falo, doutor, nós já temos uma dosimetria aqui. Então, é mais um recurso que eu tenho, né, como assistente técnico. Tá? Isso pode agregar valor aí no trabalho. Ótima sacada. O Rafael está perguntando aqui. Pode falar. Eu falo o seguinte, que essas lives aqui, essas aulas da quinta da perícia, né? Às vezes a gente vai falar, beleza, ruído, calor e vibração. Só que a gente começa a falar dar outras dicas, e é sempre assim, pessoal. E isso não está no script, não. A gente sempre segue um mapa mental, tá aqui o mapa mental, tá aberto aqui no meu computador, o Thiago também. Então, essas dicas vão aparecendo, vão surgindo, a gente vai lembrando e a gente vai compartilhando aqui com vocês com o maior prazer, tá? Exatamente. Rafael está falando aqui, qual é a melhor marca de dosímetro? Rafael, a melhor marca de dosímetro é aquela que é suficiente para você executar o seu trabalho, né? É lógico que você falar assim, vou comprar um dosímetro da Svantec, por exemplo. Ele é um dos melhores do mundo, né? Só que ele custa 18 mil reais. E às vezes você vai encontrar um dosímetro aí de 3.500, de 4 mil, que vai atender perfeitamente a sua necessidade, tá? Então, qual é a melhor marca de dosímetro? Aquela que você sente confiança e acha que vai te entregar um bom resultado. Para os nossos alunos dos cursos, nós temos parcerias com a Crompac, com a Instruterm, com a Axo e com a Faster, tá? Onde você consegue comprar equipamentos com um bom desconto, tá? Inclusive, a Faster foi a última parceria que nós fizemos, foi na feira, né? Na FISP de São Paulo. Conversamos lá com o Reinaldo, um abraço aí para o nosso amigo Reinaldo. E essa está garantida. Então, equipamentos aí de segurança, vocês conseguem comprar com um bom desconto para vocês. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de insalubridade, então nós temos os 13 anexos, né? Temos agentes qualitativos e quantitativos. E antes da gente entrar novamente, nós precisamos saber que elas podem ser neutralizadas, tá? Não é porque um funcionário está exposto a ruído, a vibração ou calor acima dos limites de tolerância que, se não houver medidas de controle, nós podemos neutralizar.
Ok? Quais são essas medidas de controle? Está lá no item 15.4 da NR15. Eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo. E o 15.4.1 fala que ela vai ser, né, a eliminação ou neutralização ocorrerá quando? A adoção de medidas de ordem geral que conservam o ambiente, né, de trabalho dentro dos limites de tolerância, ou com a utilização do equipamento de proteção individual. Tá? Então, na sua análise técnica, você deve considerar, sim, as efetividades dos EPIs, né, das atenuações dos EPIs e das medidas de controle, antes de fechar o seu parecer. E pode ser que ali esteja neutralizando, né, o seu agente e, portanto, não vai ter exposição à insalubridade. Beleza? E quando que a gente vai saber? Quando é que a gente vai saber ali que ela está neutralizada, João? Bom, como a norma NR15 ela permite essa neutralização, né, seja pela adoção de medidas gerais ou individuais, quando a gente fala das individuais, a gente recorre à NR6, né, porque é a norma que regulamenta o assunto. Tá? Lembrando que nós estamos, né, tá para entrar em vigor a nova NR6 a partir de janeiro de 2023, tá? Ela foi publicada em julho de 2022 para entrar em vigência 180 dias após a sua publicação, perfeito? Então, aquilo que nós estamos falando aqui nesse momento diz respeito à NR atual, NR06 atual, tá? A NR6 atual, anotem aí, pessoal, é sempre importante vocês virem para essas aulas aqui, para essas lives, né, com papel e caneta na mão, porque depois vocês podem consultar o material. Para quem é aluno lá do Clube da Perícia, recebe já esse mapa mental que a gente elabora aqui, tá? Tiagão, me avisa aqui, por gentileza, se está compartilhando a minha tela, só para a galera bater o olho e ver o que é isso que nós estamos falando aqui, tá? Sim. Beleza, então esse é o mapa mental, galera. Então, toda vez quando termina essa aula aqui, né, a gente disponibiliza isso lá no Clube da Perícia. Geralmente, alguns dias depois, né, essa aula aqui que nós estamos fazendo, ela é editada, e aí ela é disponibilizada no Clube da Perícia junto com esse mapa mental, tá? Então, vamos lá. Lá no item 6.6.1, anotem aí, na NR6, o item 6.6.1. São esses itens que o empregador precisa cumprir e fazer cumprir, tá? Com relação aos EPIs. Então, beleza. A insalubridade pode ser neutralizada? Pode, com certeza pode. De que forma? O Tiago comentou, adotando as medidas de ordem geral, existem as medidas administrativas, existem as medidas individuais. Quando fala em medida individual, você precisa necessariamente recorrer à NR06, 06. E lá na NR06 é o 661, que fala das responsabilidades do empregador. Nós não vamos detalhar cada item aqui, porque não é o foco da nossa aula de hoje. A aula de hoje, ruído, vibração e calor. Algum comentário adicional aqui, Tiagão? Ou podemos ir para o ruído? Alguma pergunta que tem aí, alguma coisa? É um item interessante que fala na nova NR6, Júlio, nem era pauta aqui, né, mas um problema que a gente vê muito nas perícias, né, que é o creme de proteção. O creme de proteção tem que ser lançado todo mês e tal. A NR6 ela trouxe para a gente a possibilidade de você registrar, de você colocar um pote, né, coletivo, vamos dizer assim, que é o item 6511 e o 6512, tá? Esse item novo da NR diz que quando é inviável o fornecimento individual, né, você pode disponibilizar na embalagem original uma quantidade suficiente para cada trabalhador, tá, num local. Tá? Então, aquele potão de creme de proteção, por exemplo, você pode deixar ele num local, desde que, é claro, né, estejamos com todos os controles, como procedimento de uso, do treinamento em dia, dizendo que o cara pode acessar em tal lugar ali o creme de proteção para poder utilizar. Isso é uma ótima, tá? Mas vamos lá, vamos para o ruído, Júlio, que é o foco da live hoje. Vamos lá. Pessoal, não esqueça de registrar o like de vocês, não. Nesse momento, 29 likes, 30 likes agora. Estamos aqui com 49 pessoas participando, tá? Então, ajude a gente e compartilha também, se vocês puderem compartilhar essa live, a gente agradece vocês demais, tá? Algumas Tiagão, vamos tocar o bet aqui em algumas perguntas? Pode ser? Que nós já vai, né? Pode, aqui o que tiver relação. Se você já quiser, eu já vou favoritando algumas aqui para facilitar. O colega Breno ali comentou, não faz no boleto, tá. Breno, depois me chama no privado aí, tá? Não tem cartão de crédito e tal, me chama depois no privado aqui no meu Instagram, @Júlio não sei se você já me segue lá, e a gente conversa, tá? O Rafael perguntou, Tiagão, qual é a melhor marca de dosímetro? Rafael. Essa eu já respondi. Essa já respondeu, já foi, tá?
A Gisleide, que está assistindo a gente pelo LinkedIn, pergunta se esse curso é específico para engenheiro de segurança do trabalho. Não, Gisleide, não é específico não, tá? Pode ser, claro, né? Ele é um curso de formação de peritos e assistentes técnicos. Quando você fala perito judicial em segurança do trabalho, ele necessariamente precisa ser engenheiro de segurança ou médico do trabalho, tá? Agora, quando é perícias de ergonomia, né, perito de ergonomia, ele pode ser também, ok? Fisioterapeuta ou ergonomista, tá? Curso superior, né? Então, agora já o assistente técnico, não. O assistente técnico, inclusive, não precisa ter nenhuma formação, tá? Nem mesmo técnico de segurança, tecnólogo, tá? Ele tem que ter conhecimento sobre o assunto. Assistente técnico, beleza? E o assistente técnico, ele atua para reclamado ou reclamante, né? Ele pode atuar para reclamado ou reclamante. O perito judicial, ele atua para a justiça do trabalho, perfeito? Já o curso de instrumentação para engenheiro ocupacional aplica-se para qualquer profissional, né? Geralmente da área de segurança do trabalho, que é quem vai praticar isso, né? A higiene ocupacional, seja ele estudante ou já formado em técnico, tecnólogo, engenharia de segurança. Exato. Então vamos lá, pessoal, vamos entrar aqui, daqui a pouco a gente volta respondendo mais perguntas, tá? Com relação ao ruído, então nós temos 2 anexos na NRI 15, que trata sobre o ruído, óbvio, ele é quantificado, né? Nós temos o anexo 1 que fala sobre o ruído contínuo intermitente e o anexo 2 que fala sobre o ruído de impacto. Cada um aí precisa ser avaliado de forma diferente, cada um tem a sua respectiva norma. Ruído de impacto não é muito comum a gente ver no dia a dia, geralmente é mais o ruído contínuo intermitente. Júlia, dá um exemplo de ruído de impacto, bate-estaca de construção, né? Aquele que bate aquelas estacas, né, de construção, levanta lá o equipamento e bate, levanta o equipamento e bate. Precisa ter intervalos de pico, né, maior que 1 segundo, e o som, Duração. propaganda, a duração do som menor que 1 segundo. Então, duração do som menor que 1 segundo, isso aqui, ó, durou, né? Se eu bato um sino aqui, ele vai ficar um tempão, né? Agora, uma batida de palma durou menos que 1 segundo a duração do som, ok? Uhum. Se eu faço isso, ó, o intervalo entre uma batida e outra está superior a 1 segundo, perfeito? Isso é ruído de impacto. Isso aqui, isso é ruído contínuo ou intermitente, beleza? Vamos lá, então. Que explicação boa, né? Com palma, né? Tá bom, né? Vamos lá, pessoal. Ponto já... Oi, Thiago? Arrepiei aqui com essa apresentação sua. Não, que isso, hein, Thiagão? Galera, valeu, ó, 45 likes, essa galera, 45 likes, a turma é top, viu, cara? A galera, a gente pede os likes, a galera vai mesmo. Muito obrigado, viu, pessoal? Vamos lá. Então, alguns pontos de atenção. Integridade e configurações do equipamento, tá? Integridade, isso serve para qualquer equipamento, vamos falar aqui hoje, a integridade ela é necessária. Isso para qualquer equipamento, né, gente? Seja um celular aí, seja um dosímetro de ruído, um medidor de estresse térmico, né? São equipamentos, né, com um certo custo, então é preciso que você cuide dele, né? Eu, por exemplo, quando eu chego no escritório das perícias, né, eu tenho algumas pessoas que me ajudam lá no escritório e tal. Então, quando eu chego lá, eu já falo para a turma, gente, dá um tapa aqui, né? Dá um cuidado aqui, né? O pessoal já pega um paninho e tal, já vai passar, limpar, né? Mas é isso, né? Às vezes a gente vai num ambiente empoeirado e tal, você precisa cuidar do seu equipamento. Falando de configurações do equipamento do dosímetro, tá? Taxa de troca a ser utilizado. Lembrando que nós estamos falando de perícia, beleza? NR15. Não estamos falando aqui de LTCAT, não estamos falando de, né? NR15, perícias de insalubridade, foco, né? É o foco da aula de hoje. Taxa de troca, 5, beleza? Não é taxa de troca 3, é taxa de troca 5. Limiar de integração, isso você tem que configurar lá no aparelho, tá? Quando você compra o aparelho, você configura geralmente uma vez, depois está tranquilo. Limiar de integração, 80 dB, que é o nosso nível de ação. Nível de critério, 85 dB, que é o limite de tolerância. Curva de ponderação, quando é ruído contínuo intermitente, a curva de ponderação ela é A. Quando é ruído de impacto, a curva de ponderação ela é C, perfeito? Tempo de resposta do aparelho a ser configurado, slow, para ruído contínuo intermitente, e fast, para ruído de impacto. Né? O slow, lento, fast, rápido, para ruído de impacto, tá bom? Calibração inicial e final, outro ponto importante, né? Antes de você iniciar a sua avaliação de ruído, faça a sua calibração inicial no seu equipamento. Para isso, você precisa do calibrador acústico. Essa calibração que nós estamos falando aqui não é aquela calibração do laboratório, tá? É a calibração de pré-uso, ok? Você vai utilizar o dosímetro, vai iniciar a medição de ruído. Você, num ambiente mais controlado, né, mais silenciado, num ambiente silencioso, você faz a calibração inicial usando ali um calibrador. Procedimento muito simples e rápido de ser feito. Uma coisa que eu faço nas perícias,
toda calibração inicial e final eu tiro uma foto, né? Inclusive meu laudo é cheio de fotos, assim. De certa forma tem uma quantidade boa de fotos, coloco a calibração inicial, coloco a calibração final, as fotos, né, da calibração inicial, calibração final, coloco fotos do aparelho instalado no trabalhador, tá? Se eu estou posicionando um medidor de estresse térmico, coloco essa foto também, coloco foto do ambiente, do equipamento que ele está operando. Então, acho que isso tudo ajuda a ilustrar o laudo e é permitido pelo CPC. O CPC fala, né, o Código de Processo Civil fala que peritos e assistentes podem valer-se de todos os meios necessários para a conclusão, para a elaboração do seu laudo, do seu parecer, né? Laudo perito, parecer assistente técnico. Então, planilhas, anexos, desenhos, imagens, enfim, qualquer informação que seja útil para as partes consultarem, principalmente o juiz, ela é válida, tá? Bom, então falei da calibração inicial e final. Não pode haver uma diferença, quando você faz a calibração em final, não pode haver uma diferença maior que 0,1 dB. Não é só fazer a calibração inicial e final e pronto, acabou. Quando você gerar o relatório, isso a gente explica no curso de instrumentação para higiene ocupacional, né? Como é que se opera. Olha, qual que é o botão que você aperta? A gente vai com o aparelho aqui bem na frente da câmera, ó, você aperta aqui, faz isso aqui e tal, para descarregar os dados, você conecta o cabo aqui, não sei o que, descarrega no computador, esse aqui é o software, você clica aqui, aperta ali e tal, descarregou os dados, agora vamos interpretar os resultados, esse é o resultado. Então, isso tudo está lá no curso de instrumentação para higiene ocupacional. Se alguém que é aluno, pode reforçar isso que eu estou falando, né? Então, não pode haver diferença maior que 0,1 dB entre calibração inicial e final, beleza? Se houver, seu aparelho precisa ser calibrado, aí sim, lá no laboratório. Analisar o tempo de exposição ao ruído. Qual que é o tempo que esse reclamante, que esse trabalhador está exposto ao ruído, tá? Então, de repente, ele está exposto ao ruído apenas uma parte da sua jornada e não a jornada toda. Enfim, isso varia muito, gente. Cada perícia é uma perícia. Não queira achar que esse relatório aqui vai servir para as outras perícias, não. Cada perícia é uma situação diferente e você precisa avaliar como tal. Tempo de avaliação, perito analisa 8 horas? Gente, muito difícil, ok? A não ser que o juiz seja específico lá e, por uma questão específica também, ele peça lá para fazer uma avaliação de toda a jornada. Tanto é que a própria NHO, ela não obriga que você faça uma avaliação durante a jornada de trabalho toda. A única coisa que ela fala lá, que você deve fazer a jornada de trabalho toda, quando não é possível você determinar os tempos de medição, né? Quando você não consegue determinar, seja através do uso de GHEs, etc., você avalia o tempo total. Agora, o perito, em uma perícia, gente, o perito não vai ficar lá 8 horas, lá 6 horas, 5, 4 horas fazendo a avaliação, tá? Então, mas é preciso que o perito ele tenha atenção em alguns pontos. Eu comentei isso lá no periciano com o Júlio e com o Thiago, né, na quinta-feira passada, e eu vou usar o mesmo exemplo aqui. Fui fazer uma perícia há pouco tempo agora, 2 semanas atrás, em uma fábrica aqui em Uberaba, onde o trabalhador, o reclamante, ele ficava um dia na sala de controle, computador, salinha, ar-condicionado, pá, e um dia ele ficava na área operacional. Ele revezava com um colega, cada dia, né? Um dia aqui, um dia lá, um dia aqui, um dia lá. O que eu fiz? Eu fiz uma avaliação de ruído de 25 minutos, se não estiver enganado, no campo, ok? Lá na área, no operacional, com um colega dele portando o aparelho, né? O colega dele andando por todas as áreas lá e tal. E depois eu coloquei mais 25 minutos lá nessa sala, nesse ambiente controlado, né? Na sala de controle. Ok? 50% em um, 50% em outro local. Tempo calculadinho ali, os 25 minutos, tá? Cronometrado, eu boto até outra dica aí, eu boto até o despertador para despertar, para mim não esquecer, beleza? Então, tá aí, eu peguei os dois locais de trabalho. Esse é o ponto que o perito tem que ter atenção e que você, assistente técnico, também tem que ter atenção, porque senão o perito, talvez tendencioso, talvez não entenda tanto do assunto, ele vai apenas fazer a avaliação de ruído em campo e não faz essa avaliação no escritório. Então, você, que é assistente técnico, precisa, se for da reclamada, precisa estar atento quanto a isso. Se você é assistente técnico do reclamante, você vai achar bom, né, o perito fazer a análise apenas na área operacional, né? Então, cada um defendendo o seu cliente, está tudo certo. A metodologia de avaliação, então é preciso seguir, é claro que a NR15 em seu anexo 1 e anexo 2, ela não referencia a NHO, mas ali a NHO tem vários, né, os procedimentos de avaliações ambientais que você, sim, utiliza para que você possa fazer o trabalho bem feito. Falando da calibração laboratorial, não existe, né? Não existe essa pergunta, ela vem sempre. Quando é que não estava se brincar? Até já tem alguma pergunta assim, né? Eu não estou vendo aqui os comentários nesse momento. Qual que é o tempo de calibração, né? Eu tenho que fazer calibração todos os anos? Não necessariamente, tá, pessoal? Isso não tá previsto em nenhuma norma, exceto a norma ambiental, NBR 10151, Tiagão. Exato.
10151, que é para conforto ambiental, né? Ruído, enfim. Isso, como é que é o nome dela? ambiental. O título dela, Thiago? Como é que é? O título dela, como é que é? É avaliação, né, de ruído em ambientes de... É avaliação de ruído ambiental, né? Eu não lembro de cabeça, É não. isso mesmo, É é a 10151. 10151 que ela, Não tem ela nada a ver com insalubridade, não tem não tem nada a nada a ver ver com com celebridade, só abrir dosimetria um de ruído, parênteses com aqui. higiene, tá? É avaliação ambiental, tá? É Isso, para questão de ruído e vizinhança. perfeito, Thiagão, isso aí. Aí ela sim, ela exige que seja anual. Avaliação Tá? em ambientes habitados, habitado, uma coisa assim. Beleza, Não beleza. lembro de E, cabeça. inclusive não é o dosímetro, tá? Né? É o sonômetro que deve ser utilizado. Então é outro equipamento, é outra metodologia, é outra forma. Então é o único local que tem exigência de calibração anual, perfeito? Vocês não vão encontrar outras normas que falam sobre isso. Então, mas também não pode, poxa, eu vou deixar para calibrar a cada 5 anos. Então tem que ter um certo bom senso e até não só bom senso, mas um pouco da técnica aí. Se você tem uma empresa, né, ou se você é assistente técnico, você pode usar os seus aparelhos, seja em perícia, você pode usar seus aparelhos também em consultoria. Se você é perito, da mesma forma, você pode usar seus aparelhos em perícias e também em suas consultorias com seus clientes. Se você tem uma demanda muito grande do uso desses aparelhos, convém você fazer uma calibração a cada ano, a cada 1 ano e meio, a cada 2 anos. Uma dica que o Thiago sempre fala aí, que ele tem também, é um procedimento interno. Faça um procedimento interno, defina um procedimento interno que você vai calibrar a cada 1 ano e meio, sei lá, a cada 2 anos, tá? E também considere, olha, situações em que o calibrador, em que o dosímetro deve ser encaminhado para calibração, em caso de quedas, se cair na água, enfim. Quando a calibração inicial e final é maior que 0,1 dB, desculpa. Então, defina isso, você pode definir isso no seu procedimento interno. Se algum cliente exigir, você manda isso para o seu cliente. Agora, tem situações que o cliente que te contrata, ele exige que a calibração seja anual. Aí é diferente, mas é claro que você vai meter isso lá no seu orçamento, você vai botar isso na sua proposta. Olha, você exige que a calibração anual, tal, então, né, eu vou aumentar um pouco o valor aqui, considerando essa sua exigência, né? Aqui, Júlio, só complementando, em NBR 10151, acústica, medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas, aplicação de uso geral. Esse é o nome da NBR 10151, beleza? Perfeito. E aqui, o agora Victor colocou essa dúvida aqui, ó. Na NR15 não exige a calibração, e sim na NHO 01. NR15 pode usar o decibelímetro, NHO dosímetro. NHO também pode usar o decibelímetro, tá? Como respondemos o quesito em perícia quando solicitam a calibração para NR15, insalubridade? O negócio que é interessante, Vitor, é assim, realmente, tá, pessoal? A NR15, ela não fala no anexo 1 de calibração. Isso. Só que o perito, ele deve observar o seguinte, quando ele está fechando o laudo técnico pericial dele, lá tem um item, um artigo, que eu não me lembro aqui de cabeça qual é o artigo do CPC, olha aí, Júlio, isso é o 472, que fala que você deve utilizar a metodologia e o procedimento técnico aceitável, mais aceito no meio técnico aprovado, ou seja, aquele que os especialistas daquela área mais utilizam. Enfim, o meio técnico hoje, em 2022, mais adequado e bem utilizado para fazer uma avaliação de ruído é a dosimetria, tá? Decibelímetro para fazer avaliação de ruído pode ser utilizado? Pode, tá? Enquanto não houver modificação da norma, ele pode ser utilizado. Só que tem que fazer uma análise interna sua mesmo aí, né, de convicção. Será que ele é o método mais fidedigno para você representar uma avaliação ambiental? Por que na perícia eu posso fazer com decibelímetro e quando eu estou fazendo uma campanha de higiene ocupacional eu tenho que usar um dosímetro? Se fosse tão bom, tão preciso assim o decibelímetro, ele seria o mais utilizado, o método mais utilizado aí no nosso meio da higiene ocupacional, da segurança do trabalho. E a gente sabe que não é. Tá? Ele não é o mais utilizado porque ele não é o mais confiável. Tá? Como é que eu vou chegar para um cliente, por exemplo, de uma campanha ambiental, onde eu tenho que fazer 600 avaliações de ruído, por exemplo, e vou chegar para ele e falar, olha, eu vou fazer aqui com decibelímetro, vou apontar aqui. Então, isso são procedimentos que na higiene ocupacional acabaram lá em 1994, 1996, 98, até 2000, ainda se utilizava muito isso. Mas depois, isso veio caindo por terra. Tá? Então, vamos tentar, aqui um pacto com todo mundo, né? Não utilizar mais decibelímetro, vamos tentar trabalhar com dosímetro, tá? Por quê? Porque o custo é baixo para você adquirir um equipamento desse e ele é mais confiável, é mais assertivo. Você entrega um relatório, um laudo técnico com uma dosimetria anexada, tem um valor muito grande, tá? Muito maior
do que a gente fazer um Excel, por exemplo, com os pontos anotados do T1 sobre T1, mais C2 sobre T2, mais CN sobre TN lá, para justificar uma dosimetria. E você vai comprar hoje um decibelímetro, você vai pagar 500, 600 reais. Você compra um dosímetro hoje por 3.500 e você paga com duas perícias, no máximo. Exatamente. Você citou qual artigo do CPC, Tiagão? É o que fala o que deve conter no laudo pericial, que o perito deve utilizar as técnicas. Só para ver se você está bom de memória. 472, uma coisa assim, não lembro, 473. Você tá indo bem, tá quase. Deixa eu compartilhar com a galera aqui rapidinho, só para mostrar para vocês, pessoal. Coisa rápida aqui. O que o Thiago citou é esse aqui, ó, o artigo 473, tá? O laudo pericial. Tá compartilhando, Thiagão? Tá, só dá um zoom aí aqui. Isso, deixa eu aumentar aqui. Eu pesquisei pela palavra aqui, ó, todos os meios, porque às vezes a gente não precisa decorar o artigo em si, né, pessoal? Mas às vezes quando você lembra de uma palavra que tem na frase, facilita para você localizar, né? Você dá o Ctrl F aqui, todos os meios. Pronto, já achou a frase, ó. Artigo 473, o laudo pericial deverá conter, tá aqui, né? Tudo que tem que conter no laudo. E lá no parágrafo 3º fala, para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhos, obtendo informação, papapá. Isso, mas aí lá no terceiro item, para cima, a indicação... Isso, desculpa, era aqui que eu queria falar, foi mal. A indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Ok? Exato. Então é isso. Mas está na ENEM 15? Não está, mas a gente já sabe que a gente tem que utilizar o método predominantemente aceito. Tá? Então, o método hoje predominantemente aceito, né, o mais utilizado, o mais comercializado, o mais seguro, uma avaliação de ruído é a dosimetria. É isso aí. E para fechar o assunto do ruído, eu só ia complementar, Tiagão, existem às vezes alguns fabricantes que colocam nos seus manuais, né, que a calibração tem que ser anual, ou quando você manda o equipamento lá para calibrar, ele já coloca lá validade, né? Tipo, você mandou hoje, 24 de novembro, e coloca lá 24 de novembro de 2023. Isso é meio... Vou deixar você comentar sobre isso, Tiagão. É assim, a questão um colega perguntou aqui, né, qual o melhor equipamento. Isso é uma coisa que eu analiso antes de comprar um equipamento, tá? Se o fabricante determina prazo de calibração. Isso é uma coisa que me faz pensar se eu vou adquirir um equipamento ou não. Por quê? Quando o fabricante me coloca uma data para calibração, ele está me limitando. Então, eu acabo tendo que seguir aquilo ali, tá? Então, se eu comprei um dosímetro, ele fala que a calibração tem que ser anual, anualmente eu tenho que enviar. Né? Isso me faz refletir se é a melhor opção de compra, tá? Por quê? Porque eu tenho dosímetros, por exemplo, que eu uso uma vez a cada 6 meses, e eu tenho dosímetros que eu uso todos os dias. Tá? Depende muito da campanha de avaliação que eu estou fazendo. O Júlio, com certeza, usa dosímetro muito menos, uma quantidade muito inferior a que eu utilizo, porque eu utilizo também para a higiene ocupacional. Com certeza. Tá? Então, meu carro, vamos dizer assim, né, meu carrinho, meu dosímetro, ele já é mais surrado. Então, com certeza, eu vou fazer um processo de calibração mais frequente do que ele. Né? Por quê? Pelo uso. Então, eu não posso estabelecer um padrão. Tá? Todo dosímetro da marca X, ele tem que ser calibrado em 1 ano. Poxa, mas eu tenho dosímetro que usa dentro de mineração, tem dosímetro que usa em campo aberto, e um cheio de pó, o outro com químicos. Então, é muito difícil você estabelecer o prazo. Tá? Então, o prazo você tem que seguir de acordo com aquilo que o Júlio indicou para vocês aí. Tá? Vamos à pergunta do Breno aqui, Júlio. Vamos lá. Tempo de exposição também deve ser levado em consideração nessa avaliação através de uma organização de trabalho, diminuindo o tempo de exposição? Tempo de exposição também deve ser levado em consideração nessa avaliação através de uma organização de trabalho, diminuindo o tempo... Eu não entendi a pergunta, não. Acho que é o tempo de avaliação. Acho que ele quis dizer assim, tempo de avaliação também deve ser levado em consideração nessa avaliação. Sim. Eu até citei, né, Breno? Numa perícia que eu fui fazer, lembra que eu citei, né? O trabalhador, ele ficava 50% do 50%, ele ficava um dia na área operacional e outro dia ele ficava na área administrativa, tá? Eu não preciso fazer 4 horas de medição na área administrativa, mas 4 horas de medição na área operacional, tá? Porque o ruído ali em ambos ambientes, né? Na sala você não tem, né, um nível de ruído, só de pessoas conversando, telefone tocando e tal. Deixa eu corrigir. Tem ruído, mas é menor, né? De pessoas conversando, telefone e tal. E você tem um ruído da fábrica também, ruído de fundo, né? Agora, quando o cara está na área operacional, você tem um ruído operacional ali, o ruído dele é mais elevado, né?
Então, eu fiz cerca de 25 minutos em um, 25 minutos em outro ambiente. O que não pode é assim. Eu faço 50 minutos na área operacional e 10 minutos ali na área administrativa, né? Então, a gente procura sempre dar uma dividida. Vamos supor que esse trabalhador, ele não trabalhasse na área administrativa, ele trabalhasse em 3 setores diferentes, tá? Das 7 às 10, ele está em um determinado setor, das 10 às 13, das 12, né? Ele está em outro setor, e na parte da tarde já está em outro setor com níveis de ruído diferentes. Então, você, como perito, precisa fazer uma avaliação nesses 3 ambientes e não simplesmente pegar o mais alto e ir lá e fazer, pegar o nível maior. Diferente do calor, o Thiago vai comentar daqui a pouco, o calor tem algumas considerações específicas. Exato. Pergunta da Márcia, em um leilão, face dosimetria ou ruído local do ambiente? Márcia, leilão, festa, shows, eventos, tá? Eu recomendo sempre que se faça dosimetria, tá bom? Por quê? Porque você tem momentos de picos de ruídos, tem momentos de ruídos mais baixos, né? O tom da música, o tom do narrador do leilão, ok? Então, para toda atividade, na verdade, então, eu acabei de falar, eu recomendo sempre que se faça avaliação por dosimetria, tá? Pedi para o Valdim colocar aqui qual que é a região dele, que falou que o campo é mínimo para segurança do trabalho. Quero saber que cidade que você é, Valdim. Bota aqui nos comentários, por favor, qual que é a sua cidade, para a gente saber qual região é essa que tem pouco trabalho, beleza? Vamos mais uma aqui, Júlio, rapidinho, depois a gente volta para o conteúdo do calor, tá? Só para a gente finalizar a questão dos ruídos. Olá, boa noite, Guilherme. O ruído acima do limite no ambiente de trabalho, mesmo usando o EPI, é caracterizado como uma aposentadoria especial? Isso. Pela nova IN, ok? Pela nova IN 128, de março de 2022 para cá, para fins de aposentadoria especial, não é insalubridade, ok? Para fins de aposentadoria especial, se tiver acima do limite de tolerância, mesmo com a adoção de EPIs, essa atividade é caracterizada como ensejadora da aposentadoria especial. Isso. E mais uma aqui da Cíntia Busato. Como perito, vocês se baseiam nas avaliações quantitativas presentes no laudo de insalubridade ou vocês realizam a de vocês? Se sim, como isso é mensurado e cobrado? Muito boa essa pergunta. E, Cíntia, eu sempre levo uns equipamentos para fazer as minhas avaliações, tá? Qual é a situação, por exemplo, que eu não faço uma avaliação de ruído? Se eu chegar, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu já vejo que já existe uma dosimetria com um ruído acima do limite de tolerância, certo? E a reclamada ali, as partes entenderam que aquele ruído já está reconhecidamente alto. Então, não tem necessidade de fazer uma dosimetria, uma medição, tá? Agora, eu não precisaria fazer eu precisaria fazer a avaliação se eu ver que aquela avaliação ali do LTCAT, do laudo de insalubridade, ou um simples relatório dosimétrico, não fosse condizente com a realidade, tá? De toda forma, eu sempre levo. Por quê? Porque os laudos apresentados, ele é um documento unilateral, tá? Ou seja, é uma das partes que apresentou, seja o reclamante ou a reclamada. Então, ele tende a ser favorável para aquela situação, para o reclamante ou para a reclamada, tá? São raros os momentos em que a gente vê, por exemplo, um nível de ruído acima do limite, por exemplo, declarado, sem a devida proteção. Geralmente é porque o reclamante ou a reclamada, né, no caso a reclamada nesse caso, não está com uma boa assistência técnica, tá? Porque o assistente técnico bate o olho ali e fala, olha, eu não vou apresentar esse documento, né? Enfim, então eu sempre tenho que ter meus equipamentos, tá? Eu falo que o perito ele tem que estar preparado e ele precisa fazer as avaliações em campo. Como é que ele é cobrado? O juiz ele entende que o perito ele tem total know-how, expertise e condições de fazer todas as medições, tá? Eu não posso, como perito, peticionar para o juiz o seguinte, olha, doutor, eu encontrei ruído aqui, se o senhor quiser que eu faça a avaliação é tanto. Eu encontrei vibração, se o senhor quiser que eu faça a avaliação é mais tanto. Olha, eu encontrei a possibilidade de determinado agente, se quiser que eu faça a avaliação é mais tanto, tá? Salvo algumas questões dos químicos, nós temos o custo com o laboratório, tá? E aí você pode justificar para o juiz que naquele local é essencial que você faça a avaliação e você vai pedir um adiantamento dos honorários, tá? Porque o seu custo vai ser mais elevado. Então, você justifica para o juiz que vai ter um custo mais elevado e, por isso, você precisa de um adiantamento dos honorários. Porém, eu não posso fazer isso para todos os agentes, tá? Você tem que fazer isso aí, por exemplo, limite-se aos químicos e, mesmo assim, sinceramente, se você tiver um bom laboratório, o custo é tão pequeno que compensa, tá? Exemplo, preciso fazer avaliação, por exemplo, de poeira com sílica. Existem laboratórios aí no país que o custo da poeira é 150, 200 reais.
a minha hora para voltar lá, fazer um novo levantamento, né, com deslocamento, com custo de tempo, vai ser mais de R$ 200. Então, às vezes, eu prefiro pegar meus equipamentos, já levar um químico, fazer a medição e pedir um honorário maior, do que ir lá fazer o oitivo, fazer as coletas de todos os agentes, voltar para o juiz, peticionar para ele fazer um adiantamento dos honorários, depois que ele faz esse adiantamento, voltar lá para fazer a medição. Tá? Então, dependendo da situação, eu já resolvo na hora. Podemos ir para o calor então, né, Julião? Porque senão não dá tempo. Podemos, bora lá. Depois a gente volta. Então, quando a gente está falando de avaliação de calor, nós temos de estresse térmico, né? Estamos falando do anexo 3 da NR15. E aí a gente precisa entender que existe fontes de calor artificial e natural. E desde 9 de dezembro de 2019, com a nova atualização da NR15 anexo 3, nós não utilizamos mais o calor natural para fins de concessão ali, né, de análise da insalubridade. Ou seja, aquele trabalhador rural que fica o dia inteiro lá colhendo batata, cenoura na lavoura, eu não vou levar o meu medidor de estresse térmico para fazer uma avaliação no sol direto. Porém, se ele tiver qualquer anteparo que separe ele do sol, tá? Que ele receba a carga solar de maneira indireta, ou que ele tenha qualquer fonte artificial de calor junto com ele ali no campo, eu devo considerar, ok? Já no caso... Pode falar, Ju. Desculpa. Só um complemento aí. Ou se pode ser que você está indo fazer a perícia hoje, mas o processo ele é antigo, né? Só sim. para explicar isso aí para o pessoal. Nós temos 5 anos para trás uma perícia, né? Então pode ser que o reclamante trabalhou 2018, 2017, tá? E ele está sendo analisado a perícia agora. Aí você retroage e utiliza a legislação anterior a 9 de dezembro de 2019, tá? E no novo anexo, nós temos a mensuração, né? Ele está lá mencionando a NHO 06. Então, para os critérios de avaliação de calor, né, de estresse térmico, pelo novo anexo da NR15, nós precisamos seguir os procedimentos e metodologias da NHO 06. Tá bom? E aí a gente tem que configurar, então, a integridade do equipamento. Né? O que é a integridade do equipamento? Vamos ver se ele está com a bateria, se ele está carregado, se ele está com o globo dele nas condições corretas. Por exemplo, tivemos um acidente, né, Júlio? Não identificou a fonte ainda, né, de um equipamento do Júlio, né, que o equipamento voltou, né? Eu não sei se foi um técnico dele, se foi um nosso, né, um meu, ou se foi alguém que utilizou. Enfim, belo dia, ele amanheceu com um amassado no globo. E aí você não descobre quem que é, né? O que acontece? Você não pode fazer perícia mais com aquele globo. Né? Ele tem reparo? Não, isso não é igual um carro. Quando amassa, você manda num martelinho de ouro, ele volta. Já era. Um novo globo. Né? Então, isso é verificar a integridade. Você não pode deixar para verificar essa integridade lá no meio do campo, lá na perícia. Tá? Então, ele teve que tirar esse globo, mandou de volta para o fabricante, né? E eles mandaram outro globo para ele. Tem que configurar o equipamento também. O que é essa configuração? Eu vou verificar lá o status da bateria e eu vou aguardar o tempo de estabilização. Então, eu preciso verificar, por exemplo, com o manual do fabricante qual é o tempo de estabilização dele, certo? E eu vou analisar as situações térmicas. O que são as situações térmicas? São os pontos, né, de trabalho ali com as suas respectivas cargas metabólicas e suas respectivos resultados de temperaturas em BUTG médio, em BUTG. E aí, diferente do ruído, né, eu não preciso fazer uma avaliação de 8 horas, eu não preciso fazer uma avaliação de carga horária completa, se eu conseguir identificar, através da entrevista, através da inspeção de campo, qual é o pior momento de exposição ao calor. Tá? Como assim? Porque a NH 06 ela diz que você tem que avaliar a pior condição, a pior hora. Né? Não que eu vou levar o meu equipamento e fazer uma medição de 1 hora, mas eu vou coletar ali o nível de calor, né, o IBUTG, daquele momento onde tiver a pior exposição e, é claro, a pior taxa metabólica, né, a pior carga metabólica que o trabalhador desenvolveu. Se eu não conseguir fazer isso, aí, infelizmente, você vai ter que ficar ali um bom tempo para coletar. No entanto, você consegue, através das entrevistas, fazer toda essa separação, certo? Então, analisei o ponto 1, IBUTG1 do ponto 1, metabolismo do ponto 1, verifiquei se aquele ali é o pior cenário, vamos supor que essa atividade ocorre em 60 minutos, perfeito, fecho o meu lado ali.
Porém, se naquela pior hora de exposição ele tem 2 ou 3 ou mais pontos de exposição ao ruído, eu tenho que calcular tudo. Desculpa, ao ruído, ao calor, eu tenho que calcular tudo e obter o IBUTG médio e o metabolismo médio. Essas contas estão disponíveis lá na NR15 anexo 3. Metodologia de avaliação, vamos utilizar então a NHO 06, e aí entra uma questão importante, que é a calibração laboratorial. Tá? A calibração laboratorial, meus amigos, eu sinto muito em informá-los, mas vocês devem enviar os medidores de estresse térmico de vocês para laboratórios acreditados na NBR 17025. Ou seja, eu preciso mandar calibrar em laboratórios acreditados e não rastreados. Por quê? Porque a NHO 06 remete a isso. Isso já não precisaria para os dosímetros de ruído, né, Tiagão? Não precisaria para os dosímetros de ruído, porque a NHO 01 não fala isso, a NR15 não remete à NHO 01. No entanto, na próxima revisão, eu acredito que isso vai entrar. É provável, é bem provável. Tiagão, temos algumas perguntas aqui, eu acho que sobre o calor já vão matando. Pode colocar na tela. Então, vamos lá, a Graziela pergunta aí, no caso de pavimentação de asfalto a céu aberto, se faz a medição, neste caso, pelo calor liberado pelo aquecimento da massa asfáltica? Ótimo. Perfeito, Graziela, perfeito, porque quem não acompanha essa atividade, gente, é muito quente, tá? O asfalto é tão quente que, dependendo da marca da botina que você utiliza, ela dura um dia, que o solado vai embora, tá? Então, ali, o trabalhador, ele está recebendo o calor solar, tá? Mas ele também está recebendo o calor vindo ali dessa massa asfáltica que é muito quente. Então, você faz, sim, a avaliação ali. Tanto para quem fica ali no asfalto, como quem fica no espargidor, por exemplo, ou nas outras máquinas, né, do asfalto. Beleza. Temos mais uma pergunta aqui, da Josiane. Vamos supor que sempre fiz laudo, sempre deu baixo, ou seja, não tem fonte de calor. Posso não inserir nos laudos novos? Explica melhor sobre as fontes por fabricante. Tá, vamos lá. Até a sua pergunta aqui. Posso não inserir? Pode. Se você sempre fez a avaliação e sempre deu baixo, não tem por que você considerar esse risco, tá? Baixo, que eu digo, pessoal, é um valor muito baixo. Eu já vi gente colocando na época nos PPRAs e nos PGRs hoje, 20,5 graus IBUTG. Poxa, é muito baixo, né? Então, será que aquilo ali realmente é um risco a ser considerado? Como todo agente, tá? Avaliou, deu abaixo do nível de ação, deu uma condição muito baixa. Já vi gente colocando ruído de 69,7 dB em programa de gestão, em laudo de insalubridade. Poxa, não tem um risco, tá? Aí se explica melhor sobre as fontes por fabricante, se você puder detalhar. Fontes de calor, ela colocou ali depois. Fontes de calor, eu disse. Tá, fontes de calor, ela pode ser natural ou ela pode ser artificial. Fonte de calor natural é o sol, tá? Fonte de calor artificial é tudo aquilo que pode gerar calor num processo, numa atividade, que provém de uma máquina, de um processo termoquímico, né, ou térmico, né, de troca de calor. Uma caldeira, por exemplo, né, um soprador de calor, né, tudo aquilo que gera uma mudança de temperatura do ambiente que não provém de algo natural. Ok? Show. Vamos lá. O Paulo falou que Paulo, que inclusive é aluno nosso, né, do curso de perícia do Ceará, sai fumaça no asfalto. Aqui também, viu? Boa. Aqui o bicho pega. O Breno pergunta aqui se o mesmo entendimento se aplica para quem trabalha na manutenção de linha malha ferroviária. Breno, é o seguinte, tem fonte artificial? Se tiver, vamos falar hoje, né? Vamos falar atualmente, de dezembro, atualmente não, né? De dezembro de 2019 para cá. Se tiver fonte artificial de calor, beleza, vai se aplicar o calor, tá? Agora, se o processo do reclamante é lá de 2017, por exemplo, 2018, né? Aí você também pode levar em consideração o calor por fonte natural. O que já responde à pergunta do Guilherme. Uma das empresas que prestamos serviço está com processo, vai ter uma perícia. O funcionário que reclamou pediu para analisar seu ambiente, ele trabalha no sol e em altura. A altura, a não ser que o objeto da perícia seja acidente de trabalho, provocado pela queda, né, de diferença de nível, né, altura, aí tudo bem. Agora, se a perícia de insalubridade, a altura não vai influenciar em nada, e a altura, o espaço confinado. Nada. E às vezes, já fica a dica aqui para o Guilherme, né, para os demais aí também, se você é assistente técnico da reclamada, a perícia de insalubridade, o reclamante chega lá falando de altura, espaço confinado, deixa ele falar.
tá? Deixa ele falar à vontade, porque isso não interfere em nada. Se você é assistente técnico do reclamante, você não deixa ele falar sobre isso, porque isso não vai influenciar em nada, vai perder tempo, tá? E às vezes também o perito até já costuma cortar, olha, isso não precisa, isso não é objeto da perícia, não precisa citar essas questões de altura, espaço confinado, etc. Ok, Guilherme? Então, se o período trabalhado por ele é de dezembro de 2019 para cá, você não precisa se preocupar com isso não, tá? Agora, se tem uma fonte artificial de calor, tá? Maçarico, solda, caldeira, né? Pessoas que trabalham próximo de caldeira, fonte artificial de calor, todo aquilo que algum equipamento produza um calor e isso passa para, né, o trabalhador que geralmente está próximo dessa fonte, isso é uma fonte artificial de calor e pode ser avaliado, ok? Exatamente. Temos mais aí? Deixa eu ver aqui, Tiagão. Sobre calor, mas a reclamação é calor natural no ambiente de trabalho. Não, se é calor, só complementando aqui, Tiago, a pergunta do Guilherme, mas a reclamação é calor natural no ambiente de trabalho. Então, se o tempo trabalhado desse reclamante é de dezembro de 2019 para frente, Guilherme, tá sussa, tá tranquilo, tá? Uhum. O Júlio César Serapião, se eu não me engano, ele é nosso parceiro aí, já está há muito tempo aqui com a gente, né? Falou, para perícias e LTCAT, devo fazer avaliações de calor se houver o agente ambiental no local? Sim, tá? Você vai fazer avaliação de calor. E quanto aos honorários, quando ocorre de não cobrir os custos, posso declinar? Você deve declinar de tudo na sua vida que não paga o custo, tá? Na perícia também. Então, tá fazendo uma atividade, essa atividade não paga o seu custo, cara, cai fora dela que é prejuízo. Tá? Mesma coisa com a perícia. É claro que você não vai abandonar a perícia no meio do processo quando você vê que a situação não cobre. Então, você tem que analisar, na hora, antes de dar o aceite, se ela vai te gerar algum custo a mais, né? Se ela vai te gerar algum possível prejuízo, e aí você já peticiona antes da aceitação do trabalho um valor de honorário aceitável para você executar essa perícia. Exemplo, você está lá fazendo suas perícias normal, de repente cai na perícia de processo coletivo. Perícia de processo coletivo, você vai saber, assim, já fica claro que você vai lá várias vezes, você vai fazer várias funções, são várias perícias em um único laudo, né, em um único processo. Você não vai pedir lá o seu nível normal de honorário. Então, você vai fazer uma petição para o juiz, vai explicar que tem lá cento e tantos, por exemplo, reclamantes no polo passivo, que você tem tantas funções para fazer análise, então, para isso, você precisa de X reais. Você peticiona, o juiz vai analisar, indeferir ou não. Então, é uma situação que você não pode entrar de cara já aceitando os honorários. Tá? O Maílson colocou aqui, poderia comentar sobre a avaliação de calor em atividades muito dinâmicas, como soldador, motorista. Sempre vai ter situações em que você vai ter que analisar, tá, Maílson? Então, por exemplo, o soldador desculpa, é uma atividade que pode ter a questão do calor? Pode. Tá? Então, você tem que ver onde é que é o ambiente, o processo de solda, quanto tempo ele fica soldando, porque isso pode caracterizar, sim, uma exposição ao calor. Só um minutinho, tá, Júlio? Beleza. Pessoal, olha só, eu acabei de perguntar, até mais cedo aqui, só abrindo um parênteses aqui, mudando um pouquinho de assunto, tá? O Breno, acho que foi o Breno, que questionou, não tem cartão de crédito, se não tem como dividir no boleto a respeito dos cursos, né? Então, para quem chegou agora aí, nós estamos no Black November, onde nós estamos ofertando os nossos 2 cursos, formação de peritos e assistentes técnicos, e também o curso de instrumentação para higiene ocupacional. Nós estamos, eu percebi o olho meio com umas lágrimas aí. Então, nós estamos ofertando os 2 cursos, né, com desconto diferenciado nesse mês de novembro, até amanhã, dia 25, às 23h59 de amanhã, tá, é o primeiro lote, encerra o primeiro lote que tem um melhor desconto, e a partir do dia 26/11 a 30/11, o valor sobe um pouco, que é o segundo lote, mas ainda assim está abaixo do valor praticado fora do Black November, tá bom, pessoal? Então, eu acabei de perguntar aqui, Tiagão, para a Priscila, sobre a questão do parcelamento, né? Se já havia sido divulgado, ela falou que foi divulgado, então é possível sim parcelar o curso, tá? Dividir o curso em até agora, sinceramente, não sei quantas vezes, eu sei, é tipo aquele financiamento, sabe, de aluno e tal, eu acho que é umas 20 vezes, pessoal, mas aqui agora, sinceramente, eu não tenho essa informação, vou perguntar ao pessoal da equipe aqui. É o Parcelex, né? É o Parcelex, tá? O Parcelex, vou até perguntar agora aqui, ó.
Em quantas vezes pode ser parcelado? Essa informação eu não tenho mesmo, tá, pessoal? Mas eu tenho a informação que pode ser parcelado, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nos comentários um link do WhatsApp do nosso suporte, tá? Então quem quiser adquirir pelo parcelamento, basta clicar nesse link, né? Que está nos comentários. Eu vou colocar também na descrição do vídeo. Então pode curtir a live de boa aqui, tranquilo. Quando acabar a live, vocês podem clicar no... Eu vou deixar esse link do nosso suporte técnico na descrição do vídeo, e aí vocês podem entrar em contato com o nosso suporte, que amanhã, né, no horário comercial, eles vão responder para vocês, tá? Vão encaminhar os links, explicar como é que funciona, tá? Parcelamento tem juros? No Parcelex eu não sei, sabe dizer, Tiagão, se tem juros, sinceramente. Tem juros. Enfim, o Guilherme, quem tiver interessado, só para a gente não perder o fio da meada aqui, né, não misturar muito os assuntos aqui da live, para o Tiago dar continuidade no assunto que ele vinha falando. Então, quem quiser parcelar aí no Parcelex, então fazendo isso que é agora, gente, sinceramente, se eu soubesse aqui antes, eu até poderia ter, né? Para parcelamento, entrar em contato no link abaixo com nosso suporte. Então tá aqui nos comentários o link, e eu vou também colocar esse link na descrição. Para quem quer dividir no cartão de crédito, não precisa entrar em contato com esse link que foi colocado aí. Para quem quer dividir no cartão de crédito, aí o link é outro. Eu vou colocar aqui. Tiagão, pode tocar que eu coloco aqui nos comentários, tá? Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre vibração agora, então, para a gente encerrar. Mandar um abraço para o meu amigo Tiago Pereira, o rei da higiene ocupacional do Goiás, maior clínica de medicina. Grande Tiagão. É dele, tá? Tiago Pereira. Tem 3 andares a clínica dele, rapaz, lá em Goiânia. Então o negócio é outro nível mesmo. O cara é diferenciado. Com relação à vibração, pessoal, quando nós vamos fazer então para a insalubridade, é o anexo 8 da NR15, e ela vai se dividir em corpo inteiro e mãos e braços, tá? E aí, eu me lembro que eu não sou muito velho, mas é porque a legislação mudou muito recentemente, tá? Mas eu sou da época em que não se tinha limites de tolerâncias claramente definidos na norma, né? Nós tínhamos lá diretiva europeia, nós tínhamos ISO 2631, ISO 5349, região A, B, C, era uma bagunça, né? E nessa época existia limites de tolerâncias muito baixos, porque um perito interpretava que se a vibração tivesse na região B, que ia, se eu não me engano, de 0,36 a 0,86, era insalubre. Outros consideravam que era só na região C, que era acima de 0,86 metros por segundo ao quadrado. Então a gente fez muita avaliação de vibração, dava resultado alto até em carro de passeio andando no centro da cidade, né? Então, depois que autorou a norma, se eu não me engano, em 2014, anteontem, né, veio os novos limites de tolerância, que é os que nós temos hoje aqui, que é 1,1 metros por segundo ao quadrado, ou 21 metros por segundo a 1,75 para a vibração de corpo inteiro, e 5 metros por segundo ao quadrado para a vibração de mãos e braços. Então, todas aquelas ferramentas em que gere vibração aos membros superiores, tá? Nós temos a aplicação da vibração de mãos e braços. Então, nós temos por obrigação, como peritos, fazer a avaliação quantitativa. Nós temos também atividades de operação de máquinas, equipamentos que geram vibração, tais como trator, pá carregadeira, reta escavadeira, qualquer maquinário, né, que o trabalhador fique sentado ali operando o equipamento, existe a possibilidade de existir, né, existe a possibilidade de ter nível de vibração acima dos limites de tolerância. Então, eu preciso fazer também a avaliação, ok? Então, eu vou me basear sempre pelo anexo 8 da NR15, e aí também fica uma informação, esse anexo 8 nós precisamos atender ao que pede a NHO 9 e 10, e por isso nós temos que enviar o nosso equipamento para a calibração em um laboratório acreditado, assim como o medidor de estresse térmico, ok? Então, nada de pegar o seu equipamento aí, seu acelerômetro, que custa 15, 18, 22 mil reais, e mandar num laboratório que não tem os procedimentos corretos de avaliação da calibração dele, certo?
Pontos de atenção numa avaliação de vibração. Integridade e configurações do equipamento. Não queira fazer uma avaliação de um equipamento configurado para mãos e braços num corpo inteiro. Ou o contrário, porque vai dar problema. Ok? Bateria, situações dos cabos, a fixação do equipamento no trabalhador ou no maquinário é muito importante. Ele precisa estar colado, vamos assim dizer, ele precisa estar bem fixo onde você vai fazer a avaliação para que ele não tenha uma má transferência da vibração do maquinário, do equipamento para o transdutor. Tempo efetivo de exposição. Isso é essencial que você calcule. O que é esse tempo efetivo de exposição? É aquele que realmente o cara fica grudado ali na vibração. Né? Então, pensando, por exemplo, em quem opera um martelete. O trabalhador operando um martelete, ele opera o martelete ali, depois de um tempo ele para, ele reveza, depois ele volta. Né? Então, a gente tem que, através da oitiva, através da entrevista, da análise de campo, contabilizar esses tempos. Porque, senão, eu não posso simplesmente fazer uma medição e jogar aquele ali para 8 horas, porque a gente sabe que ele para. Né? Mesma coisa com maquinário, ônibus, né? Motorista de ônibus, eu gosto de usar esse exemplo, ele sai do terminal, ele vai, roda, passa por todo o trajeto, depois ele volta para o terminal de novo, aí ele tem uma parada, né? O ônibus vai sair depois daí 10, 15 minutos, se ele estiver no horário, então esse tempo ele vai fazer qualquer outra coisa. Então, todas essas saídas do equipamento, a gente tem que deduzir do tempo efetivo de exposição ao trabalho. E nós precisamos avaliar os ciclos de exposição. O que são esses ciclos de exposição? Às vezes eu tenho o mesmo caminhão operando em um lado da empresa, o outro operando em outro lado da empresa, por exemplo. Né? Então, eles estão em condições diferentes, eles são em ciclos de exposições diferentes. Vejo muito isso em Minas, Júlio. Caminhão, lá você tem um caminhão fora de estrada, um caminhão fora de estrada carrega minério, então ele vai lá para a britagem, e o outro caminhão carrega o estéreo, que é o material que não vai ser processado. E esse estéreo vai para as pilhas de estéreo. Então, eles saem do mesmo lugar e vão para locais diferentes. Então, eu tenho exposições de vibração diferentes. Por quê? Porque os trajetos são diferentes e o trajeto faz muita diferença no resultado da avaliação. Mesma coisa, uma lixadeira, uma parafusadeira. Se eu tenho a aplicação dela diferente, eu também tenho exposição à vibração diferente. Então, eu preciso analisar esse tempo, tá? E esse ciclo de exposição. Às vezes, uma avaliação de vibração, um ponto de vibração, eu vou avaliar 3, 4 vezes. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. Às vezes, eu vou precisar fazer 2, 3, 4, 5 equipamentos para poder definir ali aquela exposição no grupo homogêneo. Então, eu não consigo, na grande maioria das vezes, fazer uma avaliação de vibração e dizer que aquilo ali representa uma jornada, representa um grupo de trabalhadores, certo? E isso na perícia pode ser complicado. Então, você tem que analisar muito bem o que você está fazendo de coleta. Né? O tempo de avaliação tem que ser representativo para, no mínimo, pegar um ciclo de exposição. Tá? E se nesse um ciclo de exposição você não conseguir, você repete esse ciclo aí numa quantidade de tempo suficiente para você fazer a coleta. Exemplo, parafusadeira de borracheiro, o cara vai lá, ele liga a parafusadeira, solta os 8 parafusos do pneu do caminhão, e depois vai parafuso de novo. Esse tempo aí dá, sei lá, 15, 20, 50 segundos. Né? Eu não vou fazer só uma medição de 50 segundos, eu vou fazer um ciclo que vai falar, olha, você tira aí pneu aí de 10 caminhões para a gente poder fazer uma representatividade. E a questão da calibração, que eu já expliquei também para vocês. Né? Temos algumas dúvidas? Sim, Tiagão. Pessoal, olha, o nosso suporte acabou de responder aqui. Em até 24 vezes, a depender do perfil, tá? Esse Parcelex, eles fazem uma análise também, e aí para algumas pessoas libera 24 vezes, para outros deve liberar menos, tá? Tá ali, ó. Até 24 depende do perfil. A análise é do Parcelex, que é a plataforma lá que faz esse financiamento aí para quem quiser dividir os cursos em boleto, tá? Essa do Leonardo Schott aqui, eu acho que eu já respondi, né? Qual é o tempo maior de representatividade? Sim. Vai depender do trabalho mesmo, né? A Cíntia pergunta... Cíntia é legal. Opa, desculpa, foi mal. Se conhece algum EPI para reduzir a exposição à vibração que realmente funciona. No caso da... Vai lá, Tiagão, toca o bet aí. Não, fala a sua opinião da Lua. Não, eu ia falar a minha opinião, tá? No caso da vibração de corpo inteiro, né? Seria o EPC, né? Não é nem EPI, né? Seria o EPC
no caso, operação sentada, tá, pessoal? Até mesmo em pé. Vamos lá, vamos falar primeiro da sentada. Operação sentada, né? Trator, motorista de caminhão, etc. Hoje em dia, os assentos, né? Ele tem um sistema de amortecimento ali por ar, né? A ar, né? E ele é muito, né? Costuma ser muito eficiente, né? Comparado com aqueles de antigamente, tá? No caso de vibração de corpo inteiro para atividades que são feitas em pé, você tem também um sistema de amortecimento, borrachas, etc. e tal. Para mãos e braços, aí é um problema. Você tem as luvas antivibratórias, né? Mas elas para fins de promoção à saúde, preservação à saúde, para que esse trabalhador não venha adquirir doença, e isso é importante ser implementado. Mas para a perícia, você não vai encontrar um CA de uma luva né, para vibração que fala, olha, essa luva atenua X metros por segundo ao quadrado, né, Tiagão? Era essa a minha consideração. Tá. Eu não vejo muita eficiência nas luvas também, justamente por conta disso, tá? Dificulta você definir realmente os fabricantes fazem esse estudo, mas quando a gente fala de vibração de mãos e braços, existe um item chamado força de preensão. Se eu segurar uma ferramenta com uma força maior do que o do Júlio, por exemplo, eu vou ter resultado diferente que ele, mesmo sendo o mesmo equipamento, executando a mesma atividade, tá? Então, a luva, não sei a que ponto que ela teria essa eficiência com públicos diferentes, né? Então, por isso que eu também acho que ela não é um IPI para reduzir. É bom, se eu vejo, por exemplo, vou pôr um cara operar um operador de um martelete, né? Eu sei que uma luva ali ajudaria muito, né? Então, eu forneço ele para o trabalhador. Mas eu não vou dizer que eu estou eliminando a insalubridade porque eu forneci a luva antivibração, tá? Eu estou atenuando a exposição dele, acho que ótimo, mas eu não vou dificilmente neutralizar. O Tiagão está aí, as luvas em baixa frequência amplifica a exposição. Olha aí. Então, nem sempre ela é um bom ajuste, né? Eu tive um cliente uma vez que era uma empresa de logística em que eles tinham muitas máquinas, pá carregadeira, retro, escavadeira, caminhão. E o que o gerente de saúde e segurança deles resolveu fazer para melhorar a questão da exposição à vibração? Eles compraram assentos em gel, uma almofadinha que você coloca em cima do banco, na intenção de neutralizar. Esse assento em gel geralmente é utilizado para quem utiliza muito cadeira de rodas, né, por conta de problemas de saúde mesmo, para não dar hemorroidas, outras coisas, né? Fica muito tempo sentado. Só que para a vibração foi péssimo, porque aquele gel, ao invés de neutralizar a vibração, ele potencializou ela, porque você sentava naquele assento e ele não tinha muita flexibilidade. Então foi pior. Então a melhor coisa para fazer é a neutralização na fonte, tá? Diminuir a exposição ao ruído, seja por processos mecânicos, seja por ajuste, por borrachas, por suspensão, tá? Você conseguia fazer essa adequação. O Thiago Pereira convidou a gente, Júlio, para poder fazer um curso presencial em Goiânia. Vamos combinar isso aí ano que vem. Tá? Vamos lá. Passou da hora, hein, Tiagão? Aí é o seguinte, aí a gente leva essa camisa para você, viu, Tiagão? Beleza? Promessa tá feita. Se a gente for fazer o curso de HO em Goiânia, a gente leva uma camisa dessa para você. Exatamente. E aí, você dá uma aula para a gente aí sobre como fazer uma clínica de sucesso aí, que esse é o empresário, ganha mais que o Gustavo Lima nos shows dele. Ai, Tiagão Pereira. Tiagão, temos mais perguntas aqui? Deixa eu ver aqui. O Antônio perguntou que fora os cursos, tem material didático para venda. Pessoal, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui, Tiagão. Acho que aquela apresentação que a gente usou lá no evento, pode ser? Pode ser. Que a gente já apresenta para a galera aqui, na sequência a gente retorna para ver se tem mais algumas perguntas, tá? Turma, vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação aí um pouco mais detalhada, aproveitando a pergunta do Antônio aí, dos nossos cursos, tá? De perícias e instrumentação para higiene ocupacional, para quem tiver interesse em saber um pouco mais, né? Depois a gente volta e vê se tem mais alguma pergunta a ser respondida. Tiagão, confirma se está aparecendo, tá, sim, né? Sim. Bom, então a solução que nós temos, né? Eu fiz uma pergunta agora há pouco, se está fazendo sentido para vocês essa live aqui, né? E aí muitos de vocês responderam aqui que tá fazendo sentido, que tá legal, tal. Então que bom, né? E para quem precisa, né? Para quem
de repente quer entrar nessa área, quer se especializar, uma vez que os cursos técnicos, tecnólogo, engenharia de segurança não explica sobre isso, né? Não explica sobre perícia, sobre assistência técnica, então nós temos uma solução, duas soluções, melhor dizendo, que é o curso de formação de peritos e assistentes técnicos e o curso de instrumentação para higiene ocupacional. Gente, agora é 20h51. Eu vou em 5 minutos eu vou explicar isso aqui rapidinho, porque nós já explicamos lá no Periciano com o Júlio e Thiago, então eu vou explicar rapidinho, e se tiver alguma dúvida, vocês mandam aqui nos comentários e a gente vai respondendo, tá? O curso, pessoal, como está com mais de 75 horas nesse momento, o curso de perícias, né? Vou até colocar aqui no modo tela cheia aqui, que fica mais fácil para todo mundo visualizar. Está com mais de 75 horas de conteúdo, atualmente 77 para ser mais preciso, né? Porque a gente convidou recentemente agora uma advogada para participar no curso junto conosco, então foi para 77 horas. Tem aí os materiais de apoio, né? Vários materiais de apoio, como apostilas, materiais complementares, avaliações técnicas, conteúdo programático, né? Eu não vou detalhar todo o conteúdo programático, é muita coisa, gente, mas nós vamos colocar para vocês aí nos comentários e também na descrição do vídeo o link que você pode acessar para poder ter acesso a todo o conteúdo programático do curso, tá bom? Está sendo colocado aí nos comentários nesse momento, tá? Então, basta vocês acessar esse link depois para ter acesso a todo o conteúdo programático do curso. Esse banco de dados que vocês estão vendo aí, isso está dentro lá da plataforma, né? Nós temos um banco de dados dos nossos alunos, quando precisa de algum trabalho lá em Goiânia, em São Paulo, não sei o que, enfim, cidades mais longe aqui comparado com Uberaba, né? Então, a gente entra em contato com alunos, tá? Isso já acontece. A gente tem vários alunos aí que são assistentes técnicos, né, em alguns clientes nossos, assim como outras demandas, laudo de NR10, curso de CIP e assim por diante, tá? Essas são as cidades que nós temos parceiros hoje, atualmente, aqui no Brasil, tá? Então, tá o conteúdo programático, enfim, de novo, não vou detalhar aqui para a gente não perder tempo. Aqui são os arquivos editáveis, os bônus, né, do nosso curso. Isso aqui é tudo bônus que nós oferecemos no nosso curso, pessoal. É coisa para dedéu, tá? Tudo aquilo que você precisa para poder atuar nas perícias e assistências técnicas. Assim como nós temos arquivos preenchidos, tá? A gente fornece para vocês arquivos nossos. São arquivos feitos por nós, tanto para peritos quanto para assistentes técnicos, então tá aí os arquivos preenchidos para que vocês possam modelar. Várias aulas extras, tá? Que compõem esse curso também. Existe até aula, ó, gerenciando sua rotina para assistir o curso e realizar outras tarefas. Tem até isso, tá, pessoal? Então, conforme a galera vai nos questionando, a gente vai fazendo aula extra, como calcular os honorários periciais, como calcular os honorários do assistente técnico e assim por diante. Bônus complementares, olha a quantidade de bônus complementares. Gente, eu não vou detalhar de novo, basta clicar no link, vocês conseguem ver todos esses bônus que a gente oferece no curso. Além disso, comunidade exclusiva lá no Facebook, isso é tempo vitalício, tá? É o tempo vitalício. O acesso ao curso é por 1 ano, beleza? Agora, na comunidade, o acesso é vitalício, beleza? Nós temos no nosso curso também alguns mentores, né? Jorge Rafaela, Gustavo Rezende, doutor Alexandre Chibante, que é o juiz do trabalho, Leandro Magalhães, a Amanda Muniz, o Jonathan Teres e a doutora Carla, são os 7 mentores que participam conosco, cada um aqui na sua especialidade, abordando os assuntos proteção respiratória, Jorge Rafaela, Gustavo Rezende, agentes biológicos, doutor Alexandre falando sobre as perícias e assistências, Leandro Magalhães falando sobre produtos químicos nas perícias, Amanda Muniz, perícias de ergonomia, Jonathan Teres, né, tributação na SST, né, um olhar diferente para a SST, assim como a doutora Carla, perícias trabalhistas, né, ela é especializada em perícias trabalhistas. Aqui o curso de instrumentação para higiene ocupacional, rapidamente também, se você possui, né, qualquer dificuldade na avaliação de agentes ambientais, uma vez que os cursos técnicos e graduações não explicam sobre isso, essa é a solução que a gente traz para vocês. Tá aí todos os conteúdos programáticos, introdução à higiene, avaliação de ruído, estresse térmico, vibração ocupacional, avaliação de frio, agentes químicos, avaliação de álcalis cáusticos, tá? Então, são todos os conteúdos que a gente traz nesse curso. Assim também como os bônus. Eu não citei esse bônus aqui, ele também é ofertado lá para quem é aluno do curso de perícias, que é desconto na compra dos equipamentos da Axo, Instruterm, Crompac e Faster, são os nossos parceiros atualmente. No curso de instrumentação, vai todos esses bônus aqui também, tá? Além da comunidade exclusiva, também com acesso vitalício na comunidade. Mesma coisa, o tempo de acesso ao curso é de 1 ano, na comunidade é vitalício, tá? Comunidade, e aí a gente faz essa... Tá? Pode falar, respondendo o Guilherme ali, falou, como assim na comunidade? É uma comunidade no Facebook, um grupo no Facebook, tá? Que a gente troca ideia lá. Exatamente. E aí, talvez alguém pode falar, não precisa do curso, eu tenho qualificação para atuar. Exatamente. E nesse momento, até eu paro o compartilhamento aqui.
Às vezes alguém pode falar, não, mas eu já sou engenheiro de segurança, eu não preciso de nenhum curso para ser perito. Você está correto, você não precisa do nosso curso, nem curso nenhum, para ser perito judicial ou assistente técnico na SST. A pergunta é, você sabe atuar como perito ou como assistente, ou assistente técnico? No seu curso de engenharia, no tecnólogo, técnico de segurança, explicou sobre isso? Se a resposta for não, e se você tiver interesse, aí sim você precisa de um conhecimento para poder atuar nesse aspecto, tá? Então vamos lá, pessoal, continuando aqui. Deixa eu colocar a tela cheia, já está, pronto. Aí a pergunta, né? Quem de vocês saiu do curso de segurança, tecnólogo ou engenheiro de segurança, sabendo atuar como assistente técnico ou perito, ou até mesmo especialista em higiene ocupacional? É provável que a resposta seja a minoria, né? E aí nós estamos praticando, isso aqui seriam os valores que a gente poderia cobrar no curso de perícias, tá? Se a gente pega o valor do curso, que é R$2.000 fora do Black November, mais as mentorias dessa galera ali, mais os bônus, totalizariam aí 5.900 que a gente poderia cobrar, tá? Na higiene ocupacional, 2.400 do curso, mais os bônus 1.500, totalizaria 3.900, tá? Isso é o que a gente poderia cobrar. Mas como nós estamos no Black November, esses são os valores praticados até às 23h59 do dia 25/11. Essa primeira tela aqui é do curso de perícias, esse segundo quadrado com fundo preto é do curso de higiene ocupacional, 427 até as 23h59 do dia 25/11, que é amanhã, sexta-feira, tá? Só o curso de perícias, 1.197. E se você quer aproveitar e adquirir o combo, que é o curso de perícias mais o curso de instrumentação para higiene ocupacional, até amanhã, às 23h59, ele está saindo aí por 1.567. Júlio, depois dessa data, de 26/11 a 30/11, que é toda essa parte aqui de baixo, o valor vai subir, tá? O valor vai subir, porém, ele ainda fica num valor, que ainda compensa comparado com o período fora do Black November, tá? Então, é essa informação que a gente gostaria de trazer aqui para vocês. Exato. Deixa eu voltar aqui o modo, beleza. Ok? Acho que passou dos 5 minutos, né? 8h57, foram 7 minutos. Isso aí, passou 2, 3 minutos. Mas tá Beleza. bom, foi falado o que precisava. E o Lucas está perguntando, depois de amanhã vai para quanto? Vai subir o valor, tá? Eu não sei qual é o valor, porque é porcentagem, mas vai ser mais em conta, é claro, do que fora do Black November, porém, não vai ser esse preço, tá? Você vai pagar mais caro. A gente já avisa, pessoal, porque para depois, não, mas ninguém avisou. Então, eu acho que comunicação entre nós não falta, né? A gente avisa isso muito nas redes sociais, a gente avisa aqui nas lives. Então, a gente tá, para quem participou do Periciano com o Júlio Thiago, viu essa mesma apresentação, né? Se tem alguém aqui, eu acredito até acredito que tenha pessoas aqui, né? Foi a mesma apresentação que nós utilizamos, tá? A diferença é que, para quem estava na aula ao vivo lá no evento, teve um desconto, e a gente divulgou isso também, ó. Quem estiver ao vivo vai ter um desconto e tal. E aí, depois das 23h59 daquele dia, do dia 17, é esse valor que nós estamos praticando. De novo, isso até amanhã, às 23h59, tá? Pessoal, é o seguinte, se você for adquirir um curso desse presencial, e o Thiago Pereira está aqui, não deixa a gente mentir, né? Você tem curso com deslocamento, vamos fazer um curso em Goiânia, você tem um deslocamento até Goiânia, a cidade do nosso amigo Thiago Pereira, você tem um deslocamento até Goiânia, você tem um hotel, né? Você tem alimentação e você tem o curso, né? E um curso desse aí, R$1.500, R$1.400 brincando, tá? Mais esses outros custos. Claro, você tem a questão do network, que é muito bacana, né? Você encontrar com a galera e tal. E durante o curso, se o Thiago Pereira, de repente, ele fala algum assunto lá de vibração e você tá meio voando ou não anota e tal, passou. Ele falou, você não captou, passou, né? Agora, uma das grandes vantagens no curso online é essa, né? Você não tem um network com a galera presencialmente, mas você tem um network na comunidade, por isso que a gente criou a comunidade, né? Inclusive, a galera troca muita ideia, troca parcerias, troca serviço entre eles ali. Então, você não tem... mas aí você tem a questão de acessar o curso quantas vezes você quiser. Assistiu uma aula ali, você não entendeu aquele conceito, você vai lá, volta, assiste de novo. Você manda dúvida na comunidade. Além dos alunos responder, Thiago e Júlio respondemos todas as dúvidas de vocês lá na comunidade, tá? Então, isso durante um ano, né? Que é o acesso ao curso. Passou de um ano, você continua ainda com acesso nas comunidades, conforme a gente apresentou, tá? Grupo do WhatsApp não, Lucas. Nós já testamos, tá, Lucas? Testamos o WhatsApp, testamos o Telegram, testamos esse trem tudo aí, cara. Mas não tem, tá? É Facebook, realmente. E a gente era contrário a isso lá atrás.
mas não teve jeito, a gente teve que ir para o Facebook. Ali é massa, Lucas, sabe por quê? Essa comunidade já existe aí, quando é que a gente saiu do Telegram, Thiago? Tem um ano mais ou menos, não tem? Sim. Tem um ano. Essa comunidade é massa porque é o seguinte, tem um ano que ela está lá no Facebook. Se você chega lá, você está com um assunto relacionado a calor, você vai lá no campo, na lupa, bota lá calor e dá um enter, aparece todas as dúvidas que já foram feitas na plataforma sobre calor. Isso é muito massa, tá? Isso é muito legal. Isso ajuda muito. Também já respondi aqui, né? Não tem Telegram, já usamos o Telegram também. Primeiro usamos o WhatsApp, não deu certo, porque 256 pessoas, enche o grupo, você passa para outro grupo. Administrar isso é foda, gente. Passamos depois para o Telegram, aí Telegram muita gente reclamava que não dava acesso, que não sabia usar, que não acessava o Telegram, que é pouco usado, aí entrava aqueles haters lá, começava a jogar link, não sei o quê. Enfim, aí a gente foi para o Facebook, que foi a solução. Mais dúvidas aí, Tiagão? Não, só essas mesmo, Júlio. Então, nós recebemos agora essa notícia durante a live, que é possível parcelar o curso através do Parcelex. Para quem tiver interesse, basta entrar em contato com o nosso suporte técnico, que o link está sendo colocado aí nos comentários. Para quem já quiser adquirir um cartão de crédito, tá? É outro link que foi colocado, cursopericia.com/Black Friday, tá? Nesse link também, cursopericia.com/Black Friday, você também tem acesso a todo o conteúdo programático do curso, todas as informações do curso estão nele. Ou lá no link que está na biografia do Instagram, tanto do Thiago quanto na minha biografia. Para quem ainda não segue o Thiago, tá aí o Instagram do Thiagão, logo acima da cabeça dele aí, tá em cima aqui também da minha cabeça o meu Instagram, tá? E para quem não segue, segue lá, gente. Todo dia a gente está divulgando conteúdo aí relacionado às perícias, higiene ocupacional e assim por diante, né, Thiagão? É isso aí. E esperamos vocês nos nossos cursos. Vai ser muito bom trocar ideia com vocês. O pessoal está cada dia mandando perguntas boas aqui. Vai ser muito bom a gente levar isso para as aulas ao vivo, né? Julião, vamos enrolar mais o pessoal não, né? Vamos deixar ele sair para jantar, né? Vamos lá. Pessoal, então é isso. Valeu demais. Muito obrigado a todos aí. Não fiquem tranquilos quem não conseguiu pegar os links. Nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo também. Quase toda quinta-feira nós estamos aqui na Quinta da Perícia. Quase toda quinta-feira. Essa é a quinta da Perícia de número 90, né? Olha só que legal, né? Então, é isso, né? Sempre que possível, estejam presentes aí. Se inscrevam no canal, ativa o sininho, né? Aquela coisa arada toda que vocês já sabem como é que funciona. Ativa o sininho para que possam receber as notificações. E é isso. A gente se vê, né, Tiagão? Exatamente. E vamos pensar o que nós vamos fazer na live número 100, viu, Julião? Vamos, tem que ser um negócio diferenciado. Aí, legal, tá? Pensei na mesma coisa aqui. Então tá bom. Aproveita, nós temos 10 semanas para correr com isso aí. Exatamente. Então, um abraço. Gostaram? Deixa nos comentários se vocês gostaram aí. A gente espera que vocês tenham gostado do assunto. A gente separou com muito carinho esse conteúdo para hoje aí, beleza? Valeu, gente. Um abraço. Fique com